A cidade de Vale Oco era conhecida pela sua tranquilidade. Era aquele tipo de lugar onde todo mundo te conhecia. Crianças andavam de bicicleta livremente. Vizinhos conversavam por cima das cercas. Até o ar parecia diferente ali. Mais calmo, mais seguro. Pelo menos, era assim que costumava ser. Ultimamente, uma sombra havia caído sobre Vale Oco. Uma escuridão que causava arrepios na espinha. Começou com sussurros, rumores de algo sinistro à espreita, logo além das árvores. O medo era sutil no início. Uma sensação, como uma corrente de ar frio em um dia quente. Mas estava lá, espalhando-se pela cidade como fogo em mato seco. Ninguém ousava dizer em voz alta, mas todos estavam pensando. As coisas tinham mudado. Vale Oco não era mais segura. Vocês ficaram sabendo do seu Zé? O quê? Que ele finalmente tropeçou na própria barba e apagou. Deixa eu adivinhar. Alguém viu uma figura sombria na janela dele e agora todo mundo acha que ele foi assassinado por fantasmas. Não são fantasmas dessa vez, Lucas. Encontraram o cachorro dele também, em pedaços. Vocês não acham estranho como muita gente tem desaparecido ultimamente? Você só está tentando me assustar, Noah. Mais tarde, naquela noite, Lucas se encontrava na mercearia local. Ele estava cansado depois de um longo dia de trabalho e só queria pegar o leite e voltar para casa. Ele havia prometido à sua mãe que compraria leite e não queria decepcioná-la. Caminhou pelos corredores silenciosos, sentindo o peso do cansaço em seus ombros. As luzes fluorescentes zumbiam acima, lançando um brilho amarelo doentio sobre os corredores. O som era irritante, mas Lucas estava acostumado a ele. Ele pegou o leite e se virou para sair, mas algo o parou. Um calafrio percorreu sua espinha, e ele sentiu uma presença estranha. Uma figura estava nas sombras perto do fundo da loja, o rosto obscurecido pelo capuz de um moletom escuro. Lucas tentou ignorar, mas a sensação de perigo era palpável. O coração de Lucas batia forte no peito. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, mas a ansiedade só aumentava. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Cada movimento parecia ser seguido por olhos invisíveis. Tentou dizer a si mesmo que não era nada, apenas sua imaginação à solta. Mas a sensação persistia, e ele começou a duvidar de sua própria sanidade. A figura se moveu e, por um momento, seus olhos se encontraram. Lucas sentiu um calafrio ainda mais forte, como se estivesse olhando para o próprio medo. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que precisava sair dali, mas seus pés pareciam colados ao chão. Os olhos eram frios, calculistas e cheios de algo que enviou um medo primal através dele. Era como se a figura pudesse ver através de sua alma. Ele não esperou para ver mais. Com um movimento rápido, Lucas se virou e correu em direção à saída, o coração batendo descontroladamente. Lucas praticamente jogou o dinheiro para o caixa e fugiu da loja, a imagem daqueles olhos gravada em sua mente. Ele sabia que nunca esqueceria aquela noite. Lucas, o que houve? Por que você está tão pálido? O rosto preocupado de sua mãe apareceu na porta da cozinha, seus olhos cheios de medo e ansiedade. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Seus lábios tremiam, mas o som não vinha. Ele apenas balançou a cabeça, a imagem da figura sombria na loja passando diante de seus olhos, como um pesadelo que não conseguia esquecer. Filho, você está me assustando. O que aconteceu? Por favor, me diga. Finalmente, Lucas conseguiu gaguejar algumas palavras, sua voz trêmula e cheia de medo. Tinha alguém na loja? Uma figura sombria parada lá, me observando. Os olhos de sua mãe se arregalaram, o choque e a preocupação se misturando em sua expressão. Como assim alguém? Falou alguma coisa com você? Te machucou? Você está bem? Lucas balançou a cabeça, negando. Ele não conseguia encontrar as palavras para descrever o terror que sentiu. Não, mas os olhos dele eram tão frios, tão vazios. Sua voz sumiu, incapaz de articular a sensação de pavor que o havia dominado.
Ele estava paralisado pelo medo. Sua mãe o puxou para um abraço, tentando transmitir segurança e conforto. Está tudo bem, meu filho. Você está seguro agora. Ninguém vai te machucar aqui. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Lucas podia ver a dúvida em seus olhos. Ela também estava assustada. O medo que havia se instalado em Vale Oco encontrara seu caminho para dentro de sua casa, trazendo uma sombra de incerteza e terror. No fundo da mata, escondido dos olhares curiosos da cidade, uma figura se movia com um propósito arrepiante. O luar brilhava na borda afiada de uma lâmina segurada firmemente por uma mão enluvada. A figura era alta e imponente, suas feições obscurecidas pela escuridão e o capuz puxado sobre a cabeça. Cada passo era silencioso, deliberado, como um predador perseguindo sua presa. O ar ficou pesado com uma sensação de malícia. O silêncio da floresta quebrado apenas pelo pio distante de uma coruja e o som da respiração constante da figura. Vale Oco estava alheia ao perigo à espreita, além de suas fronteiras. Mas a figura estava se aproximando. E em breve, a paz idílica da cidade seria destruída para sempre. Noah estava sentado em seu quarto, com o nariz enfiado em um livro. A luz fraca do abajur criava sombras dançantes nas paredes, enquanto ele se perdia nas páginas de um mistério intrigante. Ele preferia a companhia de detetives fictícios ao drama do ensino médio. Os personagens e suas aventuras eram um refúgio bem-vindo da realidade cotidiana. Mas esta noite, nem mesmo o mistério mais emocionante conseguia prender sua atenção. Algo parecia fora do lugar, uma inquietação que ele não conseguia ignorar. Um barulho vindo de baixo interrompeu sua concentração. Era um som baixo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu coração acelerar. Ele se esforçou para ouvir, seu coração batendo forte no peito. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador, como se a casa estivesse prendendo a respiração junto com ele. Parecia que alguém estava tentando a maçaneta da porta. O som metálico ecoou pelo corredor, enviando arrepios pela espinha de Noah. O que foi isso? Ele sussurrou para si mesmo, a voz quase inaudível. Ele se aproximou da porta, a mão tremendo enquanto alcançava a maçaneta. Cada passo parecia ecoar no silêncio opressivo do quarto. Respirou fundo e abriu a porta, pronto para confrontar quem estivesse do outro lado. A porta rangeu, revelando o corredor escuro e vazio. Mas não havia ninguém lá. Apenas o corredor vazio, envolto em escuridão, como se estivesse esperando por algo. Apenas o corredor vazio, envolto em escuridão. Noah sentiu um calafrio percorrer sua espinha, a sensação de ser observado crescendo a cada segundo. Noah disse a si mesmo que era apenas o vento, ou talvez a casa se acomodando. Tentou se convencer de que não havia nada a temer. Mas, no fundo, um medo primal lhe dizia o contrário. Algo estava errado, e ele não conseguia afastar essa sensação. Ele se virou para voltar para dentro, e foi quando ele viu uma sombra se movendo no final do corredor, quase imperceptível. Uma figura escura, destacando-se contra o luar que entrava pela janela no final do corredor. A figura parecia estar esperando, observando cada movimento de Noah. Seus olhos se encontraram e Noah sentiu uma onda de puro terror. Ele não estava sozinho. "Continua",